Olá pessoas, como vocês estão? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre estatística diagnóstico, mais especificamente como que a gente pode utilizar a estatística, afirmações sobre diagnósticos em procedimentos de avaliação. Esse vídeo é um formato um pouco diferente, diferente dos outros que eu coloco o título de psicólogo comenta. Esse aqui vai ser um pouco mais técnico, então vai ser algum outro título essa série. E eu vou embasar, eu vou estar explicando praticamente alguns artigos específicos e no final eu vou colocar a referência desses artigos em específicos, que é o que eu estou explicando, que é o que eu estou expondo aqui. Bom, quando eu falo em estatística diagnóstica, então eu estou pensando em estatística para procedimentos diagnósticos. Para um instrumento, para uma ferramenta, para um teste, ele ser útil na identificação de diagnóstico, a gente tem que conseguir satisfazer alguns critérios. Primeiro, eu preciso entender prevalência, que seria a quantidade de casos que a gente estima de uma condição que existe em uma determinada população, pode ser a população geral, pode ser um substrato, né? Então, a prevalência é o quanto a gente estima que existe de um determinado caso, de um determinado diagnóstico em uma determinada população. Eu vou pegar aqui alguns esquemas que eu peguei para explicar bem certinho e vocês já vão entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com tudo isso, tá? Então, continuando. Vocês devem estar vendo essa tela aqui. Essa tela aqui eu vou começar a explicar determinados conceitos que são importantes para o que a gente quer entender sobre estatística diagnóstica nesse vídeo. Bom, então a gente tem a população, né? Então digamos que tem 100% de uma determinada população e eu quero investigar uma pessoa específica que chegou para avaliação se ela tem TDAH ou não. Eu sei que a prevalência, vamos supor, todos os dados que eu estou colocando aqui são hipotéticos, né? Mas que a prevalência do TDAH seria de aproximadamente 5%, certo? Então, para um instrumento, para uma ferramenta, para um teste, ele ser útil, o que que tem que acontecer, né? O resultado do teste da ferramenta tem que alterar as minhas chances iniciais do diagnóstico. Então, se a minha chance inicial do diagnóstico é 5%, eu quero que o meu teste diminua, ou seja, ele regule para fora, ou seja, TDAH não é uma opção, ou eu quero que o meu teste aumente a probabilidade do TDAH, ou seja, ele me deu informações que realmente pode ser um TDAH, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, aqui a gente tem uma segunda figura. Tem a população, tem a prevalência de 5%, aplica um teste. Ah, e agora? O que o resultado nesse teste me diz sobre a probabilidade de um diagnóstico? Vamos pegar mais um exemplo, então, né? O VISC é a escala Wechsler de inteligência para crianças, né? A gente tem o VISC 4 aqui no Brasil, que tem estudos de validade, estudos de normatização, que são as tabelas mais atuais. O VISC 4 ele tem 4 índices principais, né? Então a gente tem lá compreensão verbal, organização perceptual, memória operacional e velocidade de processamento. Digamos que eu fiz pesquisa lá e tudo mais, e eu aprendi que muitos casos de TDAH estão correlacionados com dificuldade no conceito que a gente chama de memória de trabalho. Opa, e olha só, o VISC tem um índice que teoricamente mede memória operacional, mede memória de trabalho. E digamos que eu fui vendo lá e tudo mais, a média dos índices é 100, tem um desvio padrão de 15. Então, um desvio padrão ia ser 100 para 85 ou para 115. Então, todo esse intervalo, teoricamente, seria a média. Digamos que eu apliquei o teste e o teste deu que essa pessoa que eu estou investigando se tem TDAH, ela teve 84 no índice de memória operacional. Então, ela está abaixo da média. Ela está um pouquinho abaixo da média. Ela está abaixo da média. Eu já posso falar que ela tem TDAH? Se eu sei que pessoas com TDAH, teoricamente, têm essa dificuldade em memória de trabalho, ou não? Eu não posso falar que ela tem TDAH. O que que eu posso falar se ela teve esse resultado de 84 no índice de memória operacional? Digamos que eu só estou tendo essa informação, digamos assim, em um determinado momento inicial, né? Bom, o que eu posso falar é o seguinte. Então, se a gente for vir aqui, ó. Então, tem TDAH, tem dificuldade de memória do trabalho. Um MO de 84, eu posso falar que tem TDAH? Não, eu não posso falar que tem TDAH. O que que eu posso falar? Posso falar que é um desempenho abaixo da média, mas eu ainda não posso afirmar que essa pessoa tem TDAH, certo? Para eu poder utilizar os dados de um teste e modificar a probabilidade de um diagnóstico, eu tenho que ter estudos específicos para isso. E como é que funciona o modelo do estudo, né? Então eu tenho que pegar esse teste e eu tenho que separar dois grupos, um grupo controle e um grupo teste. O grupo controle vai ter a população geral e o grupo teste vai ter a população de diagnóstico que eu estou interessado, né? Então aqui a gente tem a população do TDAH, a população geral. Esses grupos eles têm que ser equivalentes o máximo possível nas outras variáveis para tirar o efeito delas, né? Então você pode ter randomização, você pode ter várias técnicas para tentar controlar essas outras variáveis e a gente só avaliar uma diferença, uma população geral de uma população de TDAH.
O resultado desse tipo de estudo é o que produz o tema principal desse vídeo, né? Que são as estatísticas diagnósticas. A gente vai conseguir achar com vários tipos de nome. Então a gente vai conseguir achar tanto com o nome de estatísticas diagnósticas, a gente vai achar com o nome de TOC, Test Operating Characteristics, a gente vai achar com o nome de validade diagnóstica e validade de critério, né? Estudos sobre validade diagnóstica e validade de critério. Teoricamente é esse modelo de estudo e teoricamente vai produzir as medidas que a gente vai começar a olhar. Alguns pontos importantes antes, né? A prevalência, normalmente eu tenho que pegar a prevalência, a estimativa mais fidedigna para a minha realidade. Então existem várias prevalências na literatura. Tem prevalência da população no geral, tem prevalência da população infantil, tem prevalência em adultos, tem prevalência por nível de socioeconômico, tem prevalência em relação à comorbidade, tem prevalência, aumento de chances em relação a histórico, a genética, né, a herdabilidade de fatores, né, então parentes de primeiro grau com algum diagnóstico, tem prevalências específicas de contextos clínicos, né? Então a prevalência que eu estou usando aqui é uma prevalência específica, mas quando a gente for utilizar essas informações no nosso caso, a gente tem que tentar usar a prevalência mais fidedigna para a nossa realidade, certo? A representatividade da amostra também importa. Então, o estudo de onde eu estou pegando esses dados, o ideal é que o meu paciente tenha muitas características similares com as pessoas que fizeram parte da amostra desse estudo. Se o meu paciente for muito diferente da amostra do estudo, então talvez os dados desse estudo não vão servir, as estatísticas desse estudo não vão servir para auxiliar na minha decisão clínica. Dois pontos importantes que vale a pena ressaltar, tá? Essa tabelinha é a tabelinha, pá, a partir dela que a gente vai conseguir todos os dados importantes sobre estatística diagnóstica, né? Então, vamos entender alguns termos. A gente tem o COI, que em inglês seria Condition of Interest, mas em português acaba que ficando quase a mesma coisa, condição de interesse. No nosso caso hipotético, a gente está falando de TDAH. E aqui, isso aqui no eixo, na primeira linha, né? Aí, na primeira coluna, a gente tem o que o teste prevê. O teste diz que sim, a pessoa tem diagnóstico, ou o teste diz que não, a pessoa não tem diagnóstico. Para eu saber esses dois aqui, eu tenho que definir um score de corte. Então, eu tenho que fazer uma afirmativa prévia, que é a minha hipótese, né? Então, a minha hipótese é que indivíduos com o índice de memória operacional, o IMO no VISC, crianças, né, com índice de memória operacional, o IMO no VISC, menor que 85, elas têm TDAH. É a minha hipótese. Então entraria tudo aqui na primeira linha. Teste diz que sim, deu um MO menor que 85. Teste diz que não, seria um MO maior ou igual a 85, certo? COI presente, COI ausente, como no estudo as variáveis são controladas, então no estudo eu já sei quem tem TDAH e eu sei quem não tem TDAH. Então, como eu já sei, eu tô vendo, pô, se eu usar esse score de corte de menor que 85 ou maior ou igual a 85, se for vice-versa, né? O teste acerta ou o teste ele erra? Quantas pessoas que realmente têm TDAH, então seria essa coluna aqui do COI presente, foram identificadas com esse score de corte menor que 85? Quantas pessoas que realmente não têm TDAH também foram corretamente identificadas com score de corte menor que 85? Lembrando, esse score de corte que eu estou criando aqui, ele é arbitrário, ele é hipotético, e teoricamente a gente pode mexer ele depois que a gente tem os dados do estudo, tá? Isso é muito válido porque a gente quer achar o score de corte que vai trazer as melhores informações, que vai maximizar a informação do teste para o nosso processo de diagnóstico. A primeira métrica que a gente vai entender é a métrica da sensibilidade, que é essa que está aqui embaixo, né? Então, a sensibilidade é uma proporção. É a proporção de todos os casos que o teste identifica verdadeiramente como presente do diagnóstico, por todos os casos que realmente tem o diagnóstico. Então, aqui eu criei números arbitrários também. COI presente é 70 mais 30. Então, tem 100 pessoas que têm o diagnóstico de TDAH e tem 100 pessoas que não têm o diagnóstico de TDAH, né? Então, aqui tem a coluna do diagnóstico presente, coluna do diagnóstico ausente. Dessas 100 pessoas, se eu utilizo... Aqui eu coloquei outro score de corte, né? Eu coloquei o score de corte 78, né? Vamos ser um pouco mais severo nesse score de corte. Aqui está próximo de 1.5 desvio padrão do score padronizado das escalas Wechsler, né? Tá, então com um score de corte de 78, hipoteticamente falando, né? Dessas 100 pessoas que têm TDAH, o teste ele só identificou 70
Então tinha 30 pessoas que tinham TDAH, mas o teste não identificou, porque elas tiveram um score de 78 ou mais. Então, como o meu score de corte tinha que ser menor que 78, o teste não identificou. Então tinha 100 pessoas no total. Dessas 100 pessoas, com esse score de corte, o teste identificou somente 70. Então, sensibilidade significa que o teste identificou corretamente 70% das pessoas que tinham o diagnóstico de TDAH, não é 70% da amostra inteira, porque a amostra inteira também tem aqui na segunda coluna pessoas que não tinham o diagnóstico de TDAH. Mas então a gente consegue entender sensibilidade agora. Ah, então sensibilidade é de todas as pessoas que têm o diagnóstico e utilizarem desse teste, é o quanto o teste é sensível para identificar aquele diagnóstico em específico. No nosso caso aqui, deu uma sensibilidade de 0,7, multiplica por 100 de 70%, né? E daí a gente vai para o complemento da sensibilidade, que é a especificidade. A especificidade, enquanto a gente estava olhando antes a primeira coluna do diagnóstico presente, agora a gente vai olhar para outra coluna, que é do diagnóstico ausente. Então tem 100 pessoas também, 80 mais 20, que não têm o diagnóstico. Essas 100 pessoas não têm o diagnóstico, certo? Só que a gente tem alguns problemas. Então, dessas 100 pessoas, o teste identificou errado 20. Então, teve 20 pessoas que teve um IMO menor que 78, mas mesmo assim elas não tinham TDAH. Mas como era o meu grupo, era o meu critério, né? Era o meu score de corte, acabou que o teste identificou elas como tendo, quando na verdade elas não tinham, né? Isso aqui a gente pode chamar de um falso positivo. Então, o teste deu 20 casos dos 100 que poderia dar, né? Então, tem 100 casos que não tem como falso positivo, o que é problemático, né? E aqui em cima, se a gente for olhar nesse C aqui, é o que a gente pode identificar como falso negativo. O teste deu 30 pessoas no cálculo da sensibilidade que não tinham TDAH quando na verdade elas tinham. Então, aqui, quanto mais baixo a sensibilidade significa que vai dar mais falsos negativos, ou seja, vai dar casos negativos quando na verdade era verdadeiro. Quanto mais baixo a especificidade, vai dar mais altos falsos positivos. Então a gente quer ter tanto uma sensibilidade boa quanto uma especificidade boa, porque a gente não quer nenhum dos dois, a gente não quer nem falsos positivos nem falsos negativos, certo? Vamos agora para alguns outros diagnósticos específicos, algumas outras estatísticas específicas que são mais interessantes, a interpretação ainda mais interessantes do que sensibilidade e especificidade. Aqui a gente está vendo que esses valores, eles meio que definem a qualidade de um teste para um determinado diagnóstico, né? Então tem testes que não têm uma especificidade boa e uma sensibilidade boa para um diagnóstico e que minha taxa de erro ia ser muito alta. Não vale a pena usar eles para identificar, tentar identificar ou ajudar em alguns processos diagnósticos, né? Então é por isso que é sempre importante estar pesquisando na literatura a validade diagnóstica dos testes para diferentes diagnósticos, porque isso aqui é diagnóstico específico, né? Isso aqui é derivado de um estudo, estudos diferentes com amostras diferentes, investigando diagnósticos diferentes, vão dar resultados diferentes de especificidade e sensibilidade. E o score de corte, obviamente, vai mudar essa tabela, vai mudar os valores. Se muda o score de corte, muda a sensibilidade e muda a especificidade. A gente vai agora para o Positive Predictive Value, que seria o PPV. Às vezes alguns lugares usam achar também como Positive Predicted Power, que seria daí PPP no caso, né? Que seria isto daqui. Positive Predicted Power, agora a gente vai olhar para linhas, né? Então a gente estava olhando para colunas primeiro, agora a gente vai começar a olhar para linhas. A gente vai olhar para a primeira linha, que é o A mais o B. Então, os resultados para onde o teste diz sim. De acordo com o meu critério, a pessoa realmente teria TDAH, né? Então, aqui é a proporção dos positivos verdadeiros, que é o A, né? Então, são os casos em que o teste acertou que a pessoa tem um diagnóstico, por todos os positivos, né? Então, todos os positivos, o que eu quero dizer com todos os positivos? Todos que o teste identificou como positivos. Então, aqui seria a proporção de 70 para 90, né? 70 mais 20. Então, dos 90 que o teste identificou como positivos, somente 70 estava certo. Então, o quanto o Positive Predictive Value, o Positive Predicted Power, é o quanto o teste acerta em falar que o diagnóstico está certo. Nesse caso, o teste ele acerta 77% das vezes. Então, o que quer dizer? Uma pessoa teve um MO menor que 78, digamos que teve 77.
Se eu falar que essa pessoa tem TDAH, todos os casos, né? Que uma criança tiver o IMO menor que 78 e eu falar que ela tem TDAH, eu vou estar acertando 77% das vezes. Eu ainda vou estar errando 23% das vezes. É uma probabilidade boa? É melhor que a probabilidade inicial, que a probabilidade inicial de eu acertar ou errar seria de 50%, mas ainda 23% de chance de erro não é muito bom. Então, nos nossos dados hipotéticos, a gente tem um PPV ou um PPP que não é muito bom. O ideal seria ser um pouco maior, né? Eu me sentiria seguro pelo menos acima de um 0,85. Então, eu estar acertando pelo menos 85% dos casos. O ideal mesmo seria 90, 95% e eu ter uma taxa de erro bem baixa, né? Mas obviamente, né, talvez isso seja tema para um outro vídeo, mas o que pode acontecer é de eu usar mais de um score, né? Aqui eu estou considerando que eu estou usando só um score para definir um diagnóstico. Se eu considerar que só um score já me coloca 70% de chance de acertar quando ele diz que tem, é bom. Então, se eu conseguir agregar outros scores que vão aumentando, né? Eu utilizo mais de um score ao mesmo tempo para aumentar a probabilidade do meu diagnóstico. Então, 0,77 para um único score até que não é tão ruim, olhando nessa perspectiva. Agora, se eu fosse utilizar só esse único score para fazer um diagnóstico, aí 0,77 é meio arriscado demais para eu me basear somente nisso, né? Mas essa ideia de validade incremental é eu incrementar a probabilidade, seja diminuindo, aumentando ou diminuindo a probabilidade, utilizando mais de um teste. Eu vou deixar para outro vídeo, para não poluir muito, vamos focar só nas estatísticas básicas nesse vídeo aqui, né? Então, tem o complementar do Positive Predicted Value, que seria utilizando a linha de baixo, que é o Negative Predicted Value, que também pode ser Negative Predictive Power. Então, NPV ou NPP. Vocês vão achar nessas diferentes nomenclaturas por aí. Vou deixar 2 artigos de referência, se eu não me engano, cada um usa essas diferentes nomenclaturas. Vamos colocar aqui também, porque eu já estava deixando sem. Olha lá, né? Então, agora a gente vai olhar para essa linha de baixo aqui, né? Então é todos que o teste disse não, né? É a proporção de, de onde o teste acertou por todos que ele disse não. Então, nesse caso, o teste ele estava com uma especificidade boa, né? Então ele acertou 80 dizendo não, né? 80 de 110, que seria 80 mais 30, né? Então, deu 72. O que significa dizer? Toda vez que uma criança tem 78 ou mais no IMO, que nesse é o nosso score de corte, é o nosso critério hipotético aqui que a gente está fazendo para fazer esses cálculos, se eu falar que ela não tem TDAH, eu estou acertando 72% das vezes. Em 100 vezes, eu estou acertando 72 vezes, né? Então, 72% das vezes eu acerto. Então, o Negative Predictive Power é até menor que o Positive Predicted Power nesse aqui. Então, enquanto aqui eu erro 23% das vezes, aqui eu erro 22% das vezes. Isso significa dizer que eu estou deixando passar batido mais diagnósticos do TDAH do que eu estou errando diagnósticos do TDAH, o que é interessante nesses dados hipotéticos. Lembrando, não usem esses dados na clínica de vocês. Esses dados aqui são hipotéticos, aleatórios. Tem que pesquisar um estudo específico, qualquer coisa mais para frente eu posso até trazer. Pegando um estudo da realidade brasileira, utilizando validade incremental em algum diagnóstico, para vocês terem uma noção do que a gente faria na prática, né? Mas esse aqui é um exemplo que a gente poderia utilizar para qualquer diagnóstico, para qualquer teste, para qualquer score de critério, em qualquer situação, né? Essas estatísticas a gente usa em várias situações, sensibilidade, especificidade, Positive Predicted Power, Negative Predicted Power e mais alguns outros que eu vou utilizar, principalmente o Likelihood Ratio, né? Então, a gente pode ver que a interpretação do Negative Predicted Power e a interpretação do Positive Predicted Power, eles são muito úteis e elas são mais práticas, porque eu tenho uma ideia do qual a porcentagem das vezes que eu vou estar errando se eu fizer uma afirmação nesse caso, né? O que é bem relevante se a gente fosse utilizar somente um valor, um PPP de 0,77 e um NPP de 0,72 são baixos. Ou seja, eu não teria informações suficientes para falar sobre o diagnóstico ou não, né? Pô, mas digamos que eu só tenho essa informação, e eu tenho que falar alguma coisa para o paciente sobre o resultado, né? Tipo, o que que eu posso falar além de que ele ficou abaixo da média, né? O que que eu posso falar para os pais dessa criança, desse adolescente, além de que ela ficou só abaixo da média em memória operacional? Aí eu explico o que que é memória operacional e falo que ela ficou abaixo da média. Aí eu falo, putz, se fosse o diagnóstico de TDAH, é meio arriscado, tanto falar que tem quanto não tem. A gente estaria errando, uma boa parte das vezes eu estaria errando ainda, né? Eu posso utilizar uma outra coisa, mas
Vamos retomar alguns pontos específicos antes de entrar nessa última estatística que eu gosto muito, que é do Likelihood Ratio, que é eu entender a prevalência como um risco inicial e eu pegar um resultado para atualizar esse risco inicial e eu ter um risco posterior que vira uma probabilidade posterior. Mas antes, né, pontos importantes. Se a condição de interesse é o mesmo, então, digamos que eu estou ainda investigando o TDAH e tudo mais, papapá, as estatísticas de sensibilidade e fidedignidade tendem a se manter estáveis, mesmo em estudos diferentes, mesmo com prevalências diferentes. Então, mesmo que a minha prevalência na clínica, no meu contexto, não seja a mesma prevalência do estudo, porque se a gente for pegar essa prevalência hipotética aqui, é de 50%, porque metade 100 pessoas têm o diagnóstico e metade 100 pessoas não têm o diagnóstico. Então, nesse grupo, nesse estudo, nos dois grupos, 100 pessoas, prevalência de 50%, porque 100 é metade de 200. A prevalência real não vai ser uma prevalência tão alta quanto de 50%, mesmo em uma clínica, né, especializada, que já vai com demandas e tudo mais, a probabilidade de ter um diagnóstico maior, provavelmente não vai ser 50% dos casos que vão ter o diagnóstico de TDAH, né? Então, mesmo quando a prevalência muda, se eu estou investigando o mesmo diagnóstico do estudo, sensibilidade e fidedignidade tendem a ser estáveis. O que não é o caso do PPV e do NPV, né? Então, o Positive Predicted Power e o Negative Predicted Power, eles variam com a prevalência na população em questão. Então, a gente não pode utilizar essa fórmula padrão. Essa fórmula padrão aqui é para identificar o PPV e o NPV em estudos, né? Que eu tenho os dados de todo mundo bem certinho, que eu controlo praticamente a prevalência. No contexto clínico, que eu não controlo a prevalência, né, então eu tenho que identificar a prevalência mais fidedigna para minha realidade, eu tenho que atualizar o PPV e o NPV, essas fórmulas de algum jeito. Nos artigos que eu vou deixar referência vai ter as fórmulas para atualizar, mas eu trouxe aqui também o ajuste, né? Então o Positive Predicted Value eu vou multiplicar pela prevalência em várias vezes aqui para atualizar. E o Negative Predicted Value também tem várias multiplicações, somas, subtrações de 1 da prevalência para atualizar com a minha prevalência local, né? Então, como sensibilidade e especificidade não mudam, eu utilizo esses dados do estudo e eu uso a prevalência da minha realidade. Então, se eu tiver um estudo com sensibilidade e especificidade e eu souber a prevalência mais fidedigna para o meu contexto, eu consigo calcular um Negative Predicted Value que eu posso interpretar e que vai me ajudar bastante, assim como eu consigo calcular um Positive Predicted Value que eu possa interpretar e também vai me ajudar bastante, certo? Mas agora a gente vai para a estatística que eu gosto muito, 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 muito. Eu gosto bastante dessa estatística, né? Então, mesmo cenário, né? Eu tenho uma probabilidade inicial de diagnóstico, eu tenho um único teste que eu pude aplicar e o nosso resultado inicial é que deu abaixo da média, né? Então, se deu tanto ali, deu menos no desvio padrão, putz, para a memória operacional, essa pessoa ela tá com desempenho abaixo da média. O que que eu posso falar sobre o diagnóstico? Putz, falar sobre o diagnóstico, a gente tá usando ali um score de corte menor que 78, né? Tem um Positive Predicted Power de 70 e poucos, uma chance de erro grande. Tem um Negative Predicted Power de 70 e poucos também, tem uma chance de erro grande. Mas eu posso tentar atualizar a minha prevalência inicial. Se eu pego a minha prevalência inicial, 5%. Likelihood Ratio, que é a estatística que a gente vai falar agora, são as chances pelas quais o meu risco inicial é aumentado ou diminuído, certo? Então, com base nesse resultado de um MO maior ou menor que 78, esse 5% ele aumenta ou diminui? E ele aumenta e diminui em quanto? Para onde vai a minha probabilidade? Para calcular um likelihood ratio, eu só preciso de sensibilidade e especificidade. Então, para aquele score de corte, eu vou ver qual que é a sensibilidade, qual que é a especificidade, e eu tenho aqui um likelihood ratio de 2,75, certo? Aqui eu estou considerando o score de corte menor de 78. Então, digamos que o nosso indivíduo ele tirou menos de 78, né? Vai dar um LR de 2,75 com base naqueles dados ali em cima, né? Então, com base naquela tabela, naquela sensibilidade, naquela especificidade, vamos lembrar. A sensibilidade deu 0,77. Cadê? Olha lá. Sensibilidade, 0,7. 0,7. Especificidade, 0,8. Então, se a gente volta aqui embaixo, o likelihood ratio foi 0,7 divididos por 1 menos 0,8. Então, 0,7 divididos por 0,2 deu 2,75 de likelihood ratio. Eu vou pensar nas minhas chances agora, né? Que é o odds. O meu odds inicial
é a minha prevalência é de 5%, eu faço 1 menos 5%. 1 menos 5%, que seria 100%, fica 95%. Então, eu divido 5% por 95%. A minha chance posterior, então, eu atualizar a minha chance inicial pela chance posterior, é eu pegar a minha odds inicial, que é o resultado dessa conta aqui, e eu multiplicar pelo meu LR, que é isso aqui, ó, que é o resultado dessa conta. Minha chances posterior é de 0,14%. E agora é só eu transformar essas chances posterior em probabilidade novamente. Para eu transformar em probabilidade, eu pego essas chances posterior e divido por 1 mais 0,14. Então, eu vou dividir o meu odds posterior de 0,14 por 1,14, que dá 0,12. Essa é a minha probabilidade posterior. Então, se antes era 5%, passou para 12%, certo? Então, 0,12 vezes 100, 12%. Isso é bom e isso é ruim. Para um único teste com informações aleatórias, pelo menos eu tirei uma utilidade desse resultado, né? Se eu fosse só afirmar que tem TDAH, eu estaria correndo o risco de estar errando uma certa porcentagem de vezes. Se eu fosse só afirmar que não tem TDAH, eu estaria correndo um risco grande de estar errando tanto para falso positivo quanto para falso negativo. O que eu posso falar com bastante certeza é, pô, a probabilidade inicial era de 5%, a nova probabilidade é de 12%. Então, o resultado só desse teste aumentou a minha probabilidade para 12, em 7%, né? De 5 para 12. Se eu tivesse mais dados, se eu tivesse mais testes que avaliam coisas diferentes, vocês conseguem ver como eu poderia ir fazendo a validade incremental. Porque essa probabilidade posterior ia virar a minha nova probabilidade inicial, ia pegar o lugar da prevalência. Eu posso ir atualizando ela consecutivamente se eu tiver outros dados que também me auxiliam no diagnóstico. Só dando um spoiler da ideia de validade incremental e como que isso é muito legal, né, em um processo de avaliação baseado em evidência. Então vamos dar uma olhada aqui, olha que legal, né? Vamos retomar. A gente tem o estudo, que é da população geral versus a população de interesse, nesse caso o TDAH, e eu apliquei o VISC na população geral e o VISC na população do TDAH para eu conseguir esses dados. Então vamos voltar para a pergunta inicial. Então a população a prevalência inicial do TDAH é de 5%. Opa, então quer dizer que 5% de 100% da população tem TDAH inicialmente, é o meu risco inicial, é a minha prevalência. Eu aplico o teste. Tá, o que o teste me diz? Nas probabilidades, a gente tem um PPV de 0,77, um NPV de 0,72 e o meu likelihood ratio, ele saiu de 5 para 12%. Isso considerando um MO menor que 78. Se a criança ou adolescente tirou 77, se ela tirou 77 e eu falar que ela tem TDAH, eu vou estar errando 23% das vezes, porque eu só vou estar acertando 77% das vezes. Se a criança teve 78 ou mais, digamos que ela tirou 78, e eu falar que ela não tem TDAH, eu vou estar acertando 78% das vezes, mas eu vou estar errando 28% das vezes. O que eu posso falar, se ela tirou 77, eu posso falar, ó, a chance dela inicial era de 5%, mas agora é de 12%. Olha que bacana, é uma informação que eu posso falar eu sou o mais sincero possível com o que realmente a informação pode me trazer. Eu sou o mais sincero possível com a minha taxa de certo, eu sou o mais sincero possível com a minha taxa de erro. E é isso, eu estou baseando em evidências. Se é um contexto que eu só tenho essa informação e eu quero correr o risco, eu sei o tamanho do risco que eu estou correndo. Né? Isso é muito, muito, muito bacana. Aqui é só os estudos bem certinho, né? Então a gente tem esse daqui, que é Understanding Diagnostic Capabilities of Cognitive Tests, que é sobre sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Tem também Overall Hit Rate, tem algumas outras coisas bacanas. Esse aqui também, mesma coisa. Esse aqui também explica sobre Odds Ratio, explica sobre Likelihood Ratio. Recomendo ler para quem quiser aprofundar mais. Esse aqui também explica sobre principalmente NPV e PPV, que é bem, bem, bem bacana. E esse daqui, ele explica como fazer essa transformação, né? Então, como eu atualizar a prevalência para um risco posterior com base nos resultados do teste. E basicamente é isso, né? Aqui também fala um pouquinho de validade incremental. Esse estudo aqui eu não peguei tudo dele, tem mais coisas bem bacanas para falar sobre processo de avaliação baseado em evidências, mas eu vou tentar deixar para um próximo vídeo, porque eu não queria deixar no vídeo só, eu queria separar. Então esse vídeo ele pegou bastante informações desse artigo e bastante informações desse artigo aqui. Muito bem, então pessoal, a princípio a ideia desse vídeo é isso.
Eu vou tentar, não com tanta frequência igual aos outros vídeos. Os vídeos da série Psicólogo Comenta são mais vídeos de psicoeducação, são vídeos menos complexos, menos detalhados, eles não são necessariamente para esmiuçar artigos, mas vai ter alguns artigos de ciência propriamente dito, que a ideia é eles serem mais técnicos, eles serem mais específicos e ajudar as pessoas que vão precisar dessas informações, para as pessoas às quais essas informações podem ser muito úteis. Nesse caso, né, qualquer profissional que trabalha com diagnóstico, essas informações aqui são muito, muito, muito bacanas. E é isso. Caso tenham qualquer feedback, caso tenham qualquer complemento, caso tenham qualquer outra referência legal, deixe aqui nos comentários, deixe seu comentário, sua sugestão, sua correção. Todo e qualquer feedback é bem-vindo, certo? Até a próxima.